Senhor, cobre a tua serva com teu sangue. Seco ela, sustenta, levanta a cada dia, Senhor, a vida da tua serva e te revela como Deus vivo na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Louvado e exaltado é o Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória e todo louvor. Abre a tua Bíblia em 2 Pedro. Capítulo 3. Quem trouxe a Bíblia? A Bíblia ela é espada, mas no teu celular ela é um canivete. Vamos ler? 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas, as quais desperte com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há de se queimarão, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição.
Vós, portanto, amados, sabendo isto, que antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Então, igreja, pelo fato de ser Santa Ceia, não tem como mexer com escatologia no dia de Santa Ceia. Não tem como falar tudo, né? Tinha que fazer um congresso aqui. A gente vai chegar lá, calma. Amém, igreja? Esse assunto, igreja, é oportuno. Eu já vim orando, primeiro pela minha vida, porque não é fácil. Eu sei que eu estou mexendo com o inferno, mas foi para isso que o Senhor me chamou, para falar a verdade. E se tem um assunto que não se ouve mais, que está raro, é justamente a volta de Jesus. E eu vejo Pedro animando os irmãos, por conta dos falsos profetas. Mas eu trago para a igreja hoje uma verdade incontestável. Essa verdade, ela é incontestável. Jesus voltará. Dá a tua atenção aí. Se alguém falar do teu lado, uma criança, isso, faça isso. Obrigado. Não deixe, igreja. É um assunto difícil de ser entendido, você tem que estar ligado realmente. Por isso que eu fiz questão de ler todo o capítulo. Eu até recomendo vocês que tirem uma cópia. Coloque assim na cabeceira da tua cama e leia todos os dias, para que você não esqueça que Jesus está voltando. Jesus voltará, igreja. E Ele voltará pessoalmente. Ele voltará repentinamente. Ele voltará inesperadamente. Ele voltará vitoriosamente. Aleluia. E a vitória de todo aquele que está perseverando, a vitória de todo aquele que está esperando por essa vinda. Os sinais são visíveis. Foi Ele quem nos preveniu. Quem? Jesus nos preveniu. O que Ele fala, igreja? Guerras, terremotos, fomes, esfriamento do amor, epidemias, a pregação do evangelho a todas as nações, perseguição religiosa, apostasia, a manifestação do homem da iniquidade. Aí os sinais, igreja. Os sinais estão aí. E Jesus nos alertou que quando essas coisas estivessem acontecendo, deveríamos vigiar. Estaria muito em breve a sua volta. Igreja, Paulo, Pedro, se refere aos irmãos como amados. Você pode ver que ele repete essa palavra muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, ele fala amados, 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 para consolá-los. A minha preocupação, foi o que eu falei hoje na escola dominical, os crentes hoje, a igreja em si hoje, estão ouvindo muitas mensagens. Cuidado. Às vezes até parece que é do Senhor, mas não é, igreja. Muito cuidado naquilo que você está ouvindo. Cuidado. Amém? Está aqui, olha.
é aqui. Essa é a verdade. Te alimenta. Lê a palavra. Não deixa de fazer isso. Porque olha, se nós não estivermos atentos na torre da vigilância, a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Amém? Outra coisa, igreja, não sei se vocês prestaram atenção, mas Pedro diz lá no primeiro versículo, você que pode deixar a tua Bíblia aberta, fique à vontade. No primeiro versículo ele diz: essa é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas as quais desperto com exortação a vosso ânimo sincero. Ele está falando a importância da repetição. Não fique triste quando a sua pastora, seu líder, repetir a mesma mensagem, porque às vezes é necessário. Essa prática foi usada por Paulo e por Pedro. Ele quer dizer: vocês já sabem, mas eu estou lembrando de novo vocês. Você está entendendo a importância da repetição? Versículo 2, Pedro está dizendo que a segunda vinda de Cristo não é ele que está inventando o que os apóstolos criaram. Não, igreja. Isso não foi uma ideia de Pedro. Não é uma opinião de Pedro. Ele não falou porque ele quis. Não. Ele está esclarecendo que a segunda vinda de Cristo está nas Escrituras. Vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Jesus Cristo Salvador mediante os vossos apóstolos. Então essa palavra não é de Pedro, igreja. O Senhor já tinha falado isso. O que ele está dizendo é que a segunda vinda de Cristo foi pregada pelos profetas, foi pregada pelo próprio Jesus Cristo e também foi ensinada pelos apóstolos. Ou seja, não há conflito entre Novo e Velho Testamento. É a mesma verdade, igreja. É a mesma verdade. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A palavra ela é una. Una quer dizer a palavra, ela é única. Adora ele. Acerca dos falsos mestres. Eu gosto desse assunto. Eu gosto. Deus, ele levanta os profetas para tirar a capa justamente dos falsos profetas. Então Pedro, ele está prevenindo os crentes, porque os falsos profetas naquela época lá já existiam. Ele está dizendo: cuidado com esses falsos mestres. Os ensinos deles é para jogar profeta contra apóstolo. E os ensinos de Jesus contra os profetas e os apóstolos. Então Pedro diz: cuidado. Presta atenção nos ensinos dos falsos mestres. Versículo 4. Onde está a promessa da sua vida? Porque desde os pais dormiram todas as coisas, elas permanecem como desde o princípio da criação. Ele está dizendo: vocês... Os falsos mestres quer dizer, vocês não acreditam nisso? Há muito tempo estão se falando que Jesus está voltando, vocês acreditam nisso? É isso que o falso mestre está falando. Besteira vocês acreditarem nisso. Eles estão dizendo: nossos avós falaram que ia voltar, que Jesus ia voltar, nossos pais falaram que Jesus ia voltar. Cadê? Cadê ele que não volta? Igreja, não tem como o falso mestre viver em santidade ou ensinar santidade. Não tem como. Por quê? Porque a ética, ela é filha da teologia e a teologia ela é mãe da ética. Assim como ele crê, assim ele é. Só dá o que não tem. Se a teologia é ruim, a vida não pode ser santa.
Cite isso. Se a doutrina está errada, a ética vai estar errada também. Pastora, aonde estão esses falsos mestres? Aí eu fui para o joelho. E o Senhor me respondeu. Onde está, Senhor, os falsos mestres? O Senhor falou, aqui. Está aqui. Na igreja. É só você prestar atenção nas mensagens. Nos diálogos, nas postagens. Ou é só eu que estou vendo isso? Nos ensina. É forte, né? Não vou nem ficar mais nessa igreja. O problema é teu. Galatas 1 diz que eu não vim agradar o homem, eu vim agradar a Deus. Eu trabalho para Ele, eu sirvo Ele. E a verdade tem que ser dita. Eu perguntei para o Senhor onde estão os falsos. O Senhor falou aqui. A partir do momento que uma pessoa se diz vaso de Deus, ungido de Deus, e chega no teu ouvido e diz, sai dessa igreja, acabou teu tempo aqui, isso é falso profeta. Isso é falso profeta. Porque se acabou o teu tempo aqui, por que a pessoa não foi embora então? Sinistro isso. Só acabou o teu tempo e o da pessoa não. Pior que teve uns que foram embora porque acreditaram, não tinha Bíblia. Isso é uma das mensagens de um falso profeta, de um falso mestre. Foi muito forte o Senhor ter dito isso, mas está aqui. Presta atenção, igreja. Quando uma pessoa ensina uma doutrina falsa, é porque ele viu de regra, ele não quer corrigir a sua própria conduta. Essa pessoa não quer mudar. A Bíblia fala que há na igreja o joio e o trigo. O trigo, ele quer ajuda, ele até se esforça, e você vê mudança. O joio não. Ele pode ter 5, 6, 7, 10 anos, 20 anos de igreja, ele vai ficar a mesma coisa. Eu não vou mudar. Você não vai poder fazer nada. É só Jesus que vai fazer a separação. Então, cuidado, igreja. Cuidado, porque essa pessoa pode estar sentada do teu lado. A igreja é muito... Não é fácil pisar aqui para ministrar essa palavra. Só que eu não como qualquer coisa. Foi 6 anos dentro do cativeiro. Deus permitiu tirarem tudo de mim. Mas se é para sofrer, eu vou sofrer. Mas ninguém me enrola mais. Ninguém me engana mais. As escamas caíram. E é triste você ver a igreja sendo enganada, comendo qualquer coisa, qualquer lixo. Você vai entender lá para frente. O falso mestre, o falso profeta, ele não quer ser corrigido. Como ele não quer corrigir sua conduta, ele cria uma teologia para viver e justificar a sua conduta. A sua errada conduta. Em vez dele se arrepender e viver a verdade, então ele distorce a verdade para justificar a sua vida errada. E o que ele faz? Ele distorce a palavra. Tu pode ver que quando eu falo alguma coisa para alguém que está errado, ele vai na palavra contigo. Irmão, por que tu está fazendo isso com a tua esposa? Não faça isso, ela não merece. Mas Davi, Salomão, é assim que a gente ouve por aí? Quem nunca ouviu isso de um homem que está traindo a mulher? Ele distorce, igreja. Ele usa a palavra. Então, muito cuidado naquilo que tu estás ouvindo. Cuidado. Pastora, mas o irmão, a irmã cospe fogo. Cuidado. Cuidado com esse fogo estranho. Muito cuidado. Eu tenho misericórdia de quem anda nos montes. Eu já andei muito. Tudo que você faz hoje eu
andava nos montes. E eu vi muitas coisas, igreja. Olha, a igreja tem muitas portas se abrindo. Legal, amém. Mas nem todas são de Deus. E como é que eu sei, pastora, quando é de Deus? Porque ela permanece aberta. E como é que eu sei que esse líder é de Deus? Por conta do sofrimento, ele não desiste. Todo servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ele vive uma vida de sofrimento. Eu identifico o verdadeiro líder pelo que ele sofre. E da maneira que ele entrega o recado de Deus. Porque estão ensinando por aí um evangelho que não é verdade. Uma teologia falsa, uma teologia de facilidade. E não é isso, igreja. Um dia desse eu postei sobre isso. Se o teu líder está sendo aplaudido, se o teu líder não está sendo apedrejado, te afasta dele. Porque o verdadeiro líder, ele não é bem-vindo, ele não é bem-quisto. Ele é apedrejado, ele é caluniado. Ninguém vai com a cara dele. Esse é o verdadeiro líder. O próprio Jesus passou por isso. Então, muito cuidado. Qual é a resposta de Pedro contra os falsos mestres? Versículo 6 e 7. Argumento. Primeiro argumento dele. Não é verdade que nada mudou. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, igreja. Ele responde. Segundo, pela mesma palavra ele trouxe juízo à terra através do dilúvio. Terceiro argumento, pela mesma palavra ele vai exterminar, entesourar esse mundo através do fogo. Então Pedro está trazendo fortalecimento àqueles irmãos através da palavra de Deus. E tudo acontecerá pela palavra de Deus. Esses falsos profetas. Tem aquele irmão que pergunta, esse irmãozinho, mas por que ainda o Senhor não veio? No versículo 4 está isso. Primeira resposta. O tempo na expectativa de Deus não é como a nossa. Aí ele diz, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Versículo 8. E 1000 anos como um dia. Igreja, nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos na curva. Não enxergamos no escuro. E não vemos o futuro. Como Deus é eterno, Ele vê o futuro no seu eterno agora. Aleluia. Glória a Deus. Ele não é pego de surpresa. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Ele está lá. No futuro, como Ele está. No passado, como Ele está agora. Aqui no presente. Aleluia. Sabe por que parece demorado? Na perspectiva humana, igreja. Sabe por que parece demorado a volta de Jesus? Porque existe um propósito. Deus está dando mais uma oportunidade. Longânimo. Ezequiel diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele converta e viva. Deus não se agrada com a morte do ímpio. É por isso que você acha que ele está demorando. Não, igreja. Ele não quer que ninguém se perca. Ele é Deus de oportunidades. No versículo 10 ele diz, olha, ele virá como ladrão. Paulo, Pedro e Jesus relata isso.
Então, cuidado, igreja. Para eu e você, precisamos desse cuidado, para não sermos pegos de surpresa. Muito cuidado. O profeta Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. O profeta Israel, ele está exortando aquele povo. Ele está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Aquele povo estava fora da rota, estava fazendo tudo errado. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele usa o profeta para dizer isso: cuidado, te prepara, vigia. Ele está exortando aquele povo para que aquele povo se arrependesse e voltasse ao seu primeiro amor. Mas, pastora, me diz uma coisa: como é que se prepara? O próprio Jesus dá a resposta. O próprio Cristo dá a resposta. Como é, pastora, que se prepara? Simples, igreja. Ele dá a resposta na parábola das 10 virgens. Eu preciso ter azeite na minha lâmpada. Essa é a resposta de Jesus. Cuidado. Nós vamos ouvir aquele grito: lá vem o noivo. Lá vem o noivo. Não vai dar tempo de dizer: peraí que eu vou comprar azeite ali. Peraí que eu vou pedir azeite emprestado. Não tem jeito, igreja. Quando Jesus voltar, ele diz: como ladrão, tu não tá esperando o ladrão. Ele vai chegar de uma maneira inesperada, onde tu tá tranquilo, porque a tua tese, a tua ideia é: Jesus não vai voltar ainda. Não, igreja, não é isso. Ele vai voltar sim, mas cuidado. Vamos ter cuidado para não perdermos a nossa salvação. Eu, como igreja, eu preciso alertar sim ao povo ao arrependimento. Nós necessitamos nos arrepender todos os dias e buscar esse azeite. Como é que eu busco esse azeite? É buscando a presença dele, procurando uma intimidade, me separando das coisas abomináveis lá de fora. Nós estamos na terra, vivemos na terra, mas não fazemos mais parte dela. Somos o quê? Como estrangeiro. Precisamos fazer a diferença, igreja. Aleluia. Mas por que, igreja? Porque ele ainda não veio mesmo. Aconteceu. O que ele diz para nós? Que ele só vem quando? Quando a palavra for pregada a todos. Mas, pastora, já estão pregando, mas nem tudo que estão pregando é verdade. Estão pregando muita heresia. Nem tudo que você está ouvindo é de Deus. Estão distorcendo a palavra, estão pregando heresia, estão falando coisa que não é verdade. E o Senhor só vem buscar a igreja quando verdadeiramente essa última pessoa ouvir falar de Jesus. E essa responsabilidade é minha e tua, igreja. Vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Nós, como igreja, precisamos preparar, encher nossas lâmpadas de azeite e gritarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Adora ele, igreja. Aleluia. Prepara-te. Tem que ter azeite. O profeta Amós diz mais, igreja: vai ser dia de trevas e não de luz. Daniel capítulo 12, para fechar. Capítulo 12, versículo 2, ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Mas nós, como igreja, que estivermos preparados com a nossa lâmpada com azeite, nós vamos estar sempre dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que pé. Aleluia, adorei. A pergunta é: você está preparado? A volta dele para uns vai ser bênção, mas outros vai ser vergonha. Já pensou, igreja, nós nadarmos tanto morrer na beira?
É forte, né? Então vamos procurar que esse azeite permaneça em nossas lâmpadas. Perde tua salvação não, igreja. Cuidado. Satanás está investindo pesado contra a minha vida e contra a tua vida. E o propósito de Satanás é eu e você venhamos perder a salvação. A luta dele contra a nossa vida é justamente isso. Mas o bom é que o meu Senhor, antes de subir os céus, ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. Tem um lugar preparado para mim e para você, igreja. Nós temos mansões celestiais lá no céu. E ela é para nós. Para aqueles que tiverem com as suas lâmpadas cheias de azeite. Não esquece. Você não vai poder pedir azeite para ninguém. Não vai dar tempo de comprar esse azeite. Nem de pedir emprestado. Então, Deus te trouxe essa noite para te ouvir isso aqui. Se tiver alguém aí precisando de oração, pastor, essa mensagem ela falou comigo, eu preciso hoje renovar minha aliança. Não importa quantas vezes já foi renovado, nós precisamos. Ele vai usar crentes, ele vai usar líderes para te tirar da presença do Senhor, para tentar te matar. Infelizmente, tem crente que ainda vai acreditar. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado, igreja. Não é ministério nenhum que vai te salvar. Vou para outra igreja ali porque eu vou ter salvação. Não existe isso. Você é a igreja, nós somos a igreja. A salvação é individual. Então hoje eu trouxe uma introdução da volta de Jesus. Porque essa mensagem de Pedro aqui, ela é muito rica. Faz isso que eu falei. Tira lá uma xerox. É isso? Coloca lá. Pega a tua cama. Antes de dormir, todo dia tu lê. Ele está voltando. Ele está voltando, igreja. Quando um crente morre, Jesus voltou para aquele crente. Ainda tem isso, viu? Muito cuidado. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado. Eu me separo muito assim para me ministrar a Bíblia, a palavra de Deus, porque eu tenho cuidado com isso. Eu falo muito para minha irmã isso, mas é a semana que eu mais sou perseguida, é justamente na semana da Santa Ceia. Mas é muito gostoso quando você senta no altar da igreja, que tu és responsável pela mensagem que tu vai entregar, e você sabe que você se consagrou, que a tua vida está, graças a Deus, sabe, sem nada para que venha denegrir a tua imagem diante de Deus. Eu estou falando, diante dos homens, eu já sou queimada. Eu estou falando diante de Deus, entendeu? Porque o que importa também é diante de Deus. Então, Deus é muito importante quando tu te prepara para ministrar a palavra. Tu senta no altar de cabeça erguida, tu está preparada para expulsar o demônio, tu está preparada para colocar a mão sobre o enfermo. Isso é muito importante, igreja. Então, principalmente, igreja, quando você vai falar sobre escatologia. Nós começamos a falar de Ezequiel. E eu tenho visto como é que a igreja está se comportando através desse livro de Ezequiel. Eu até digo para a igreja, você que é mestre, estude, não estude em cima da hora. Estude segunda, terça, quarta, vai estudando. Porque não é fácil falar sobre Ezequiel. Velho Testamento não é fácil. Amém, igreja? A Bíblia, em geral, não é fácil. Tá? Então estude, para que ninguém engane você. Amém? Você está numa igreja, graças a Deus, você está numa igreja que tem Bíblia. E a nossa escola dominical está uma bênção. Depois a gente come pão, toma café, mas primeiro a gente sai daqui alimentado, igreja. E está uma bênção esse livro de Ezequiel. Você que não veio, venha, tá? Estou te esperando aqui, eu e Jesus. E o Tiago. Amém?